Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 17/8, estamos iniciando a nossa aula da disciplina de Neuropsicologia 1. Então, uma boa noite a todos. Vamos... Aqui, eu tô olhando aqui no chat, a Júlia pediu para falar um pouco sobre a diferença entre o pensamento e a imaginação, né? Então, o que seria um e o que seria outro. Daí eu falei para ela que a gente vai avançar um pouquinho hoje, como hoje a gente vai justamente discutir sobre o que é pensamento e linguagem e como que isso se desenvolve da perspectiva luriana, né, da neuropsicologia luriana. Então a gente avança um pouquinho nessa discussão e aí a gente traz a questão da imaginação quando a gente já tiver avançado um pouquinho para entender a questão do pensamento. Só um minutinho, que tem alguém entrando. Então, Júlia, daqui a pouquinho eu te respondo, tá? Então, vamos iniciar. Hoje nós vamos discutir pensamento e linguagem. Lá no nosso cronograma, eu tinha colocado a função do pensamento separado da linguagem, porque eu achei que a gente pudesse precisar de 2 dias para discutir isso. Então, eu não sei se vai ser necessário, se a gente finaliza hoje, ou se a gente vai ter que dar continuação na próxima terça-feira, mas, de qualquer forma, só é possível pensar o pensamento pensando na sua relação com a linguagem, né? E mesmo a linguagem, a gente só consegue ter uma visão mais ampla do que a linguagem na sua relação com o pensamento. Então, no geral, o próprio Luria trabalha essas 2 funções juntas, né? Isso não significa dizer que são iguais, evidentemente, pensamento não é linguagem não é pensamento, mas que esses 2 processos, desde o início da vida do sujeito, caminham juntos e, de certa forma, em certo momento do desenvolvimento, elas se encontram, são como 2 linhas que caminham paralelamente, em certo momento do desenvolvimento elas se encontram, não no sentido de um ser igual ao outro, né, mas de serem processos que acontecem juntos, que ocorrem juntos, né. Então, primeiro o Luria vai dizer que o pensamento e a linguagem é o modo de construção da atividade consciente em seu conjunto. São as formas complexas de pensamento que o homem realiza com base em sua linguagem. Então, apenas as formas, né, digamos que a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, quando a gente pensa tanto na história da espécie, quanto na história ontogenética, ou seja, de cada indivíduo, de cada sujeito, o desenvolvimento da linguagem que possibilita o desenvolvimento de formas complexas de pensamento. Então, a gente já vinha comentando, né, quando nós discutimos primeiro sensação e percepção, depois nós discutimos atenção e memória, e nós falamos, né, justamente que todas essas funções, sensação, percepção, atenção, memória e atenção, elas existem num nível elementar, que é aquele nível que nos assemelha aos animais, que nós temos em comum aos animais, mas tem aquele nível superior, né, que é as chamadas funções psicológicas superiores. Então, existe uma memória, como a gente trabalhou na aula passada, né, uma memória verbal, existe uma atenção voluntária, tudo isso, todas essas funções, elas se tornam superiores exatamente na medida em que se desenvolve a linguagem. Então, a linguagem, ela perpassa todas as funções psicológicas, promovendo esse salto qualitativo de um tipo de função psicológica
elementar para um tipo de função psicológica superior. E no caso do pensamento, a linguagem tem essa relação mais próxima ainda, é através da linguagem que o pensamento vai se formando, vai se delineando em formas complexas. Nós vamos ver como que isso se dá, né? Quais são os tipos de pensamento, né? Então, é bom lembrar que para a psicologia histórico-cultural, nós não falamos de um pensamento em abstrato. Como assim, professor, um pensamento em abstrato? O pensamento, ele não existe por si só, né? Ele existe na medida em que existe apropriação. Então, lembra quando nós trabalhamos, esse é um fundamento do próprio materialismo histórico, né? Quando a gente fala, lembra quando a gente vai discutir o trabalho no seu sentido ontológico, né? Aquele trabalho que possibilitou o salto do ser humano do macaco ao homem, né? Então, quando a gente fala do trabalho, que é aquilo de que o ser humano transforma a natureza, diferente de todos os outros animais, que simplesmente se adaptam à natureza. O ser humano transforma a natureza, e ao transformar a natureza para poder sanar suas necessidades, ele transforma a si mesmo. Quando a gente fala do trabalho, a gente fala de 3 processos que ocorrem, que quando ocorrem em conjunto, constituem o que é o trabalho. Primeiro é a pré-ideação, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, os nossos antepassados, quando o nosso antepassado foi produzir um instrumento, a pré-ideação é justamente o planejamento desse instrumento. Então, nós planejamos esse instrumento, depois tem a busca pelos meios, né? Nossos antepassados planejaram esse instrumento, então, veja, Júlia, como tem aqui a gente não pode falar exatamente da imaginação, mas tem que ter um reflexo no pensamento, né? Tem que ter um reflexo na mente daquilo que existe na realidade, porque o ser humano, ele é capaz de refletir a realidade na sua mente. Justamente por ele ser capaz disso, ele é capaz da pré-ideação. Então, ele consegue imaginar, vamos colocar nessas palavras, imaginar esse instrumento que precisa ser realizado, de acordo com esse planejamento inicial, essa pré-ideação, ele vai buscar pelos meios, então ele vai buscar pela melhor pedra, pela melhor madeira, pelo melhor cipó, né, que mais se adequa àquele projeto inicial, e finalmente ele vai objetivar isso, né, ele vai construir de fato esse instrumento. Então, esse é o processo integral do trabalho. É importante lembrar que sem a objetivação de fato do instrumento, né, sem realmente realizar o instrumento, a pré-ideação sozinha não é trabalho, né? Porque se a gente só planejar e não executar, não houve trabalho. Então, todos esses processos juntos, né, encadeados, é o que constitui o trabalho. Então, o ser humano, quando ele teve que fazer isso, né, que submeter os seus instintos, o seu comportamento instintual a necessidade do trabalho, ele foi desenvolvendo toda a sua estrutura psíquica, ele foi desenvolvendo um tipo diferente de atenção, um tipo diferente de memória, um tipo diferente de sensação, de percepção, e também foi desenvolvendo, como consequência do trabalho, essa estrutura da linguagem e, junto com a linguagem, o pensamento. É por isso que o Marx fala que o ser humano, ao realizar o trabalho, ele transforma a natureza, mas transforma também a si mesmo. É possível a gente dizer que o ser humano se criou, né, através do trabalho, que foi o trabalho que criou o homem. Então, desse ponto de vista, nós podemos dizer que não existe, dentro da psicologia histórico-cultural, da neuropsicologia luriana, e dentro do próprio materialismo histórico, não existe a ideia de um pensamento isolado da ação,
Porque o próprio pensamento, se a gente pensar nessa questão do trabalho, é a pré-ideação que vai ser a centelha, né, o início do que a gente chama de pensamento. É a pré-ideação, aquela capacidade de espelhar a realidade na nossa mente para poder submeter a natureza às nossas necessidades, né? Então, aí, digamos, a centelha, o início do que vai se desenvolver como pensamento, do ponto de vista, né, da evolução da espécie, né? Quando a gente fala da história filogenética, e não da história ontogenética. A história ontogenética é outra, né? Cada ser humano que nasce vai passar por um outro processo, né? Que nós estamos falando da história filogenética. Então, se na história filogenética é justamente essa capacidade de planejamento, de pré-ideação, que possibilita o desenvolvimento do pensamento, e a pré-ideação não existe sozinha, né? Ela existe apenas em relação com a objetivação de fato, ou seja, com a realização, a execução do trabalho, com a transformação da natureza, a criação de um instrumento, de algo que não existia antes na natureza. Então, a gente não fala em pensamento em abstrato, mas a gente fala em ato intelectual. Ou, né, ou seja, o pensamento não está desvinculado da ação, da atividade. É através da análise da atividade do homem que a gente pode estudar ou pode verificar o seu processo de pensamento. Porque o pensamento não, diferente do que diziam os outros pesquisadores, né, que trabalhavam com essa ideia de um pensamento em abstrato ou de um pensamento de uma estrutura imanente ao pensamento, como é o caso do Piaget, e antes do Piaget, né, um Kant, os filósofos modernos, o marxismo, o Marx, ele vai partir e aí o materialismo histórico como um todo, a psicologia histórico-cultural que parte, né, do materialismo, ele vai dizer que o pensamento existe na exata medida em que existe o trabalho. Então, o pensamento não pode ser considerado fora da sua expressão material, que é justamente a atividade. Então, por isso nós falamos de ato intelectual, né? Então, o ato intelectual e sua estrutura. Existem 3 formas básicas de comportamento presentes nos animais que se desenvolveram substancialmente nessa passagem do macaco ao homem. Então, nós temos primeiro o comportamento motor sensorial, que é esse mais elementar. Formas congênitas simples ou necessidades, como fome, necessidade sexual, etc. É algo instintivo, que se mantém no homem, mas que são subsumidos por formas mais complexas de comportamento. Então, é claro que nós sentimos fome, né, sentimos um impulso sexual, mas tudo isso vai ser coisas que são instintivas, mas mesmo isso permanece no homem, porém é totalmente subsumido, né, superado por formas mais complexas de comportamento. Então, todas aquelas coisas, né, que a gente vê, não sei se vocês já viram isso, mas algumas pessoas comparando, né, o ser humano ao animal, dizendo que nós somos seres instintuais, né, que nós temos instintos e que os nossos instintos são aflorados. Isso aí só serve, basicamente, toda vez que se compara o ser humano com o animal, é basicamente para justificar alguma coisa injustificável, né, do tipo, existe machismo porque o homem exatamente, a Amanda falando aqui, né? Porque o homem tem os instintos aflorados, tem uma necessidade sexual instintiva, né? Isso aí é totalmente errôneo do ponto de vista científico, porque no ser humano, nessa história da passagem do macaco ao homem, o ser humano deixa de ser um ser natural, ou um ser cujo comportamento está submetido aos instintos naturais, né, e passa a ser um ser social. É por isso que o Luria está tratando disso, né? Nós temos um comportamento motor sensorial, que é esse ligado aos instintos, porém, ele se mantém de forma secundária no ser humano.
e ele é superado, né? Lembra qual que é o nosso conceito de superação, conceito hegeliano aqui de superação, né? Que não que deixa de existir, porém se torna secundário na medida em que a gente vai desenvolvendo formas de comportamento intelectualizado, formas de comportamento que deixam de estar no âmbito do natural, da natureza, e está no âmbito social, né, das formas mais complexas de comportamento. Então, todas as vezes em que, repito, se utiliza esse argumento do instinto para explicar algo no ser humano, no geral é algo muito conservador, no limite reacionário, porque o ser humano já não é um ser natural, não é um ser meramente orgânico, né, um ser da natureza. Nós somos seres sociais, né, e as leis que regem o desenvolvimento do nosso psiquismo, do nosso comportamento, não são as leis da natureza. Outro exemplo, né, a Amanda trouxe essa questão quando fala de homens, né, que se remete a esse instinto e tudo, mas não é só isso, né, quando se fala, por exemplo, da questão racial, né, então os negros, sei lá, as pessoas negras seriam mais voltadas para algo instintivo, e daí mais animalizados ou coisas desse tipo. Isso daí já foi defendido do ponto de vista científico, né? A pseudociência burguesa, né? Da eugenia, higienismo, esse tipo de coisa. Então, quando se compara a pessoa negra a algo mais instintivo, é justamente para defender o indefensável, né? De que supostamente existiria uma raça inferior e uma raça superior, né? Então, uma mais animalizada e uma mais intelectualizada. Mas a grande verdade é que todos nós, todo o Homo sapiens sapiens, realizou o salto, passamos do macaco ao homem, todos, independente de qualquer diferença de cor de pele ou de estrutura fenotípica, de características fenotípicas, né? Todos nós fizemos o salto e todos nós não somos mais seres que podem ser explicados através das leis da natureza, das leis naturais. Nós somos seres, nós não somos animais mais, né? Nós passamos da condição de seres meramente naturais para seres qualitativamente mais complexos. Então, é por isso que o Luria está dizendo, existe um comportamento instintivo no ser humano? Sim, mas ele foi superado por formas mais complexas de comportamento. Então, depois nós temos comportamento perceptivo, que surge com os órgãos complexos dos sentidos e com o córtex cerebral. Então, do ponto de vista, ainda desse ponto de vista da história filogenética, né, da história do Homo sapiens enquanto espécie, a gente sabe que existiu um momento em que foi desenvolvido o córtex cerebral. Nesse momento, surgem os órgãos complexos do sentido. E esses órgãos complexos, como a gente viu quando a gente estudou sensação, percepção, se baseiam na análise da situação direta, na discriminação dos elementos mais importantes dessa situação e na adaptação do comportamento às condições imediatamente perceptíveis. No caso, o comportamento perceptivo existe nos animais superiores. Quando a gente fala, a gente sempre se remete aos experimentos do Kohler, porque é um pesquisador que fez muitos experimentos com chimpanzés e tudo mais, e o Vygotsky sempre recupera esses experimentos justamente para não ter que fazer de novo, né, não ter que submeter os animais a isso de novo, e porque isso já foi feito, né? Então ele mostra, né, a partir dos experimentos do Kohler, que existe nos animais esse comportamento perceptivo, no sentido de que os animais superiores, por exemplo, os chimpanzés, eles são os mamíferos superiores, né, eles são capazes de analisar uma situação, principalmente as condições dessa situação que são imediatamente perceptíveis. Então, por exemplo, a gente muito fala dessa situação, desse experimento clássico que foram feitos com os macacos, né, em que se coloca um cacho de banana
muito alto, né? Longe do alcance da mão do macaco. E no campo de percepção dele se coloca uma caixa ou uma vara. Então, ele é capaz de fazer essa associação. Ele é capaz de associar a caixa ou a vara ao cacho de banana. Então, ele é capaz de pegar aqueles objetos e utilizar como instrumento para poder alcançar o cacho de banana, ou colocar a caixa e subir, ou pegar a vara e utilizar como extensão do braço para poder pegar. Porém, se você tira esses objetos da percepção imediata, ele não consegue fazer. Então, nisso é o que a gente difere, o que difere o macaco dos animais desse ponto de vista do comportamento perceptivo, porque a gente é capaz a gente é capaz de fazer nós temos esse mecanismo de pensamento que é a pré-videação. Nós somos capazes de planejar algo sem a existência desse algo imediatamente dado no nosso campo perceptivo. Consegue entender isso, gente? Então, o ser humano consegue pensar, planejar uma machadinha e ir atrás dos meios para poder construir essa machadinha, sem que necessariamente essa machadinha esteja já dada no seu campo perceptivo. É por isso que nós vamos desenvolver o pensamento. O que está na base do pensamento, do ponto de vista da história filogenética? É justamente a pré-videação, nossa capacidade de planejar, buscar pelos meios e efetivar algo novo na natureza. Isso não existe nos animais. Deu para entender isso mais ou menos? Vocês estão conseguindo compreender essa diferença? Então, o macaco consegue utilizar o objeto como instrumento desde que já esteja dado ali no seu campo perceptivo. Então, o Luria diz, para esse comportamento perceptivo, o mais importante é que a aquisição de novas formas de comportamento adaptativo ocorre em condições de testes ativos imediatos e depois de inúmeras repetições da mesma situação. As novas formas de atividade adaptativa se tornam automáticas, a atividade adaptativa do animal se transforma em sistemas de habilidades solidamente fixadas. Então, o Luria chama atenção para isso, né? No caso dos animais, esse comportamento perceptivo está ligado ao número de vezes em que se repete aquilo ali na experiência individual daquele animal. Então, para o macaco conseguir fazer esse processo de pegar a caixa e colocar embaixo da casca do cacho de banana e pegar o cacho, subir nessa caixa e pegar o cacho de banana, ele teve que passar por várias tentativas e erros, né? Isso teve que ser repetido várias vezes a mesma situação, né? Então, a gente percebe que no caso dos animais, como é que fala? Esse novo comportamento só surge na medida em que se tem esse processo de repetição, que é nada mais, nada menos do que o próprio adestramento, né? O animal é capaz de fazer, de tornar seu aquele comportamento na medida em que se repete várias, né, inúmeras vezes aquela mesma situação. E isso é diferente no homem, né? Então, forma básica de comportamento dos mamíferos superiores e consideráveis na atividade consciente do homem. Então, o Luria vai dizer que esse tipo de comportamento perceptivo é a forma básica do comportamento dos mamíferos superiores e é um tipo considerável da atividade consciente do homem. Nós também podemos ser adestrados, digamos assim, né? Nós também podemos adquirir novas formas de comportamento através desses processos de repetição contínua, né?
um comportamento, nós também temos um comportamento perceptivo, só que o nosso comportamento perceptivo ele vai ser também superado por um tipo superior, vai ter um salto de qualidade e se transformar num tipo superior de comportamento. E no caso do macaco, não. Ele vai se manter nesses limites, no limite desse tipo de comportamento. Então, essa é a diferença entre nós e eles, né? Os mamíferos superiores. Esse é o limite, esse é o teto de onde eles podem chegar. E no homem, esse tipo de comportamento, embora exista, ele, mais uma vez, é secundário, é subsumido em relação a um outro tipo de comportamento ainda mais complexo, e esse sim que não existe entre os animais, que é o comportamento intelectual. É aqui que nós chegamos, né, na relação entre atividade e pensamento. Nós estamos falando de um tipo de atividade intelectual, de comportamento intelectual. Quando a gente está falando intelectual aqui, não é naquele sentido de, fulano é um intelectual, não. Nós estamos falando no sentido de pensamento mesmo, né, de intelecto. Então, existe um tipo de comportamento que é apenas do ser humano, que no animal existe apenas de forma embrionária. Na verdade, o comportamento intelectual, ele não existe de forma embrionária, né? Ele é o tipo de comportamento anterior, aquele relacionado ao campo perceptivo imediato. Mas no homem, é a forma básica da atividade consciente, assimilação de novas formas historicamente surgidas de atividade material, o domínio da linguagem, que permite uma codificação abstrata da informação, leva o homem a modalidades inteiramente novas de atividade, de pesquisa e orientação. Então, no homem, a gente vai ultrapassar esse tipo de comportamento perceptivo, né, que a gente consegue, por exemplo, voltando no exemplo do experimento do Kohler, né, quando colocou lá a penca de banana longe do alcance do macaco, e o chimpanzé ele conseguia fazer essa relação entre o instrumento e o objetivo final, porque estava dado na sua experiência imediata. Então, o ser humano também consegue fazer essa relação. Quando a gente fala de crianças pequenas, né, até crianças assim né, quando ela já se coloca já tá andando, mais ou menos ali 2, 3 aninhos, a criança ela já consegue fazer o mesmo. Ela consegue relacionar esses o instrumento meio e o objetivo final. Então, ela é capaz de pegar um banquinho e colocar embaixo do pote de doce, subir em cima e pegar o doce, ou pegar qualquer coisa que ela queira que não está no seu alcance imediato. Ela faz essa relação também. Mas, para além disso, a gente verifica que, mesmo no caso da criança, muito rapidamente ela ultrapassa esse tipo de pensamento imediato, né? E ela vai para um tipo de comportamento intelectual. Então, o que possibilita o homem dar esse salto no tipo do pensamento, né, que não existe nos outros animais, mesmo quando a gente fala dos mamíferos superiores? O que possibilita, claro, primeiro o trabalho, né, e o que vem como consequência do trabalho, que é o desenvolvimento da linguagem. Por isso que nós não podemos falar de pensamento sem falar em linguagem, porque foi a linguagem que, do ponto de vista do desenvolvimento da espécie, que possibilitou esse salto. Por quê? Porque é através da linguagem que a gente assimila novas formas historicamente surgidas de atividade material, o que permite uma codificação abstrata da informação e leva o homem a modalidades inteiramente novas de atividade de pesquisa e orientação. Então, o ser humano, ele é capaz de operar com as coisas independentemente se essas coisas estão dadas imediatamente à sua percepção. Então, por exemplo, você é capaz, vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, é algo que ilustra. Você é capaz, a Júlia é capaz de reagir a esse comando. Júlia,
vai lá no seu quarto e pega tal objeto. Então, ela tem um comportamento que não esse comportamento, ele não vai ser resultado de uma experiência imediata com a realidade, tipo assim, com uma experiência imediata, vou pegar esse objeto porque ele está dado aqui imediatamente em frente da minha retina e eu estou vendo, né? Como acontece lá com os macacos, ela é capaz de simplesmente se apropriar do meu comando verbal, ir lá e fazer isso, né? Então, a linguagem vai permitir esse salto, vai permitir com que a gente assimile novas formas historicamente surgidas de atividade material e que a gente codifique abstratamente uma informação, como, por exemplo, essa, né? Vai lá e pega aquele objeto. Você não vai... O macaco, ele não responde a isso, né? Ele responde a uma necessidade imediatamente posta, mas ele não responde a vai lá pegar um objeto, a não ser, claro, que isso tenha sido um comando que depois de repetidas vezes e depois de um adestramento, ele vai e faz, né? Mas ele não codifica essa mensagem. Ele não codifica a mensagem: macaco, vá lá no quarto e pegue uma vara para você usar ali para pegar o cacho. Ele não tem condições de codificar essa mensagem, assim como a Júlia tem. Então, no ser humano, o desenvolvimento da linguagem permite essa nova forma de comportamento que não está submetida à experiência imediata, à experiência perceptiva imediata, por isso que ela é superior. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para compreender? Beleza? E aqui, Júlia, eu acho que é onde a gente pode começar a pensar na sua pergunta, que é uma pergunta ótima e que, assim, dá para a gente refletir muitas coisas, mas eu acho que dá para a gente começar a pensar como o ser humano ele é capaz de operar com os objetos, mesmo na sua ausência. Então, ele é capaz de operar com as situações, mesmo na sua ausência. Então, a gente não está mais submetido, né, nós seres humanos, não estamos mais restritos a essa experiência imediata com a situação, como acontece nos animais. Só retomando mais uma vez, aquele chimpanzé só conseguiu usar a vareta como instrumento para chegar no cacho de banana, porque aquilo estava dado imediatamente à sua percepção. Ele estava vendo aquilo ali, e ele, no mesmo campo de visão, ele via cacho de banana e vara. Então, é por isso que ele conseguiu fazer essa relação. Nós, seres humanos, nós ultrapassamos essa capacidade. Nós temos a capacidade, através justamente do desenvolvimento da linguagem, que não existe em nenhum outro ser da natureza, né? Nós temos a capacidade de operar com situações, com objetos, mesmo na ausência deles, mesmo que eles não estejam dados imediatamente à nossa percepção. Então, nós podemos aqui falar, por exemplo, pensem numa árvore. Não existe uma árvore imediatamente dada na sua frente, mas você consegue operar com esse conceito, com essa ideia de uma árvore. Então, é mais ou menos aqui que eu acho que vai entrando, né, a possibilidade para o homem da imaginação. Nós conseguimos operar com objetos, com situações que não estão dadas imediatamente. Então, vai sendo desenvolvido no ser humano algo que não existe entre os animais, que é a possibilidade de pensar, né, digamos assim, criar uma situação ou um objeto que é algo que não está dado imediatamente na realidade, mas que a gente imagina. Dizer isso, gente, não significa dizer que imaginação ela é separada da realidade.
O Vygotsky, inclusive, fala isso muitas vezes, né? Porque tem muitos pesquisadores antes dele que vão trabalhar a imaginação como essa coisa lúdica, meio transcendental. E ele fala, fazer um experimento simples para vocês verem como a imaginação não é nada transcendental, ela parte da materialidade. Experimento não, né? Mas assim, na história do ser humano, existe mitos, né? Mitologia, coisas que a gente criou, veio criando na história do ser humano. Por exemplo, a sereia. A sereia é o quê? A sereia é justamente a junção de duas coisas que existem. Mulher, né? Metade mulher, e peixe, metade peixe. Todas as criaturas que nós criamos na história da humanidade, né? Acho que é o Minotauro que chama, que é metade touro e metade homem também, né? Então, todas as criaturas que a gente foi criando ao longo da história da humanidade têm uma relação completa com a realidade. Na verdade, a gente mistura coisas que já existem na realidade. Não existe nada que a gente conseguiu criar que já não existia, pelo menos os elementos que compõem aquilo, né? Então, se a gente não consegue pensar em nada, mesmo quando a gente fala em coisas assim, ficção científica, então vamos pensar na forma como a gente representa um ET. É um bicho que é exatamente igual à estrutura humana, só que tem um cabeção e um corpo mais fino, né? Então, assim, realmente, tudo que a gente consegue imaginar tem como base o que já existe na realidade. Então, a nossa imaginação, a base da nossa imaginação é realmente a realidade. A imaginação é algo que surge a partir da materialidade, né? E não apartada da materialidade, da própria realidade. Então, essa ideia que a gente tem, a imaginação como algo, né, apartado da realidade, ou como algo que é o contrário de realidade, né? Tem a imaginação e lá no extremo oposto tem a realidade. Não, na verdade, essas duas coisas estão conectadas, porque a gente só imagina na medida em que, a partir do que a gente conhece. Então, a partir do que realmente existe, né? É por isso também, Júlia, que o Vygotsky fala, ele faz aquela crítica, né, aos pesquisadores, aos teóricos do que ele chama de psicologia tradicional, que vai falar assim, que a criança, a gente também ouve isso com alguma frequência, a criança, por exemplo, a criança pequena, ela é muito mais imaginativa, muito mais lúdica, né, e tem muito mais capacidade de imaginação do que um adulto. Alguém já ouviu isso? Ou algo parecido com isso? De que a criança tem uma capacidade muito maior de imaginar do que o adulto. Aí o Vygotsky vai falar, erro, equívoco, não é verdade, porque a criança, ela não é capaz de imaginar mais do que o adulto, porque se é verdade que a nossa imaginação tem como base as experiências com a realidade, então o adulto teve muito mais experiência, tem muito mais repertório para conseguir imaginar algo novo, para conseguir imaginar algo. O exemplo disso é que tudo que é criado de grande, de decisivo para a humanidade, que envolve a imaginação, vem dos adultos e não das crianças. Então, a criança ela tem uma espontaneidade maior, isso é verdade. Ela é mais espontânea que o adulto, porque à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai assimilando regras sociais, nosso comportamento já não é tão mais espontâneo. Mas imaginação, não. Porque eu nunca vi uma criança criar uma sonda nuclear, nunca vi uma criança criar nanotecnologia. Tudo isso tem como base a imaginação. Nunca vi uma criança, né, a não ser o Mozart, lá com 12 anos, sei lá quantos anos, 7 anos, criar uma sinfonia maravilhosa, né? Isso quem faz são os adultos, porque nós temos mais possibilidade de imaginar, uma vez que nós vivemos mais, que nós tivemos mais contato com a realidade, que é a base da nossa imaginação. Beleza, gente? Deu para entender?
E, Júlia, beleza, né? Deu para também dar um pouco, tangenciar um pouco esse tema do que é o pensamento, do que é a imaginação, mas só a relação é essa, a imaginação provém do pensamento, mas ela tem como base também a própria materialidade, a própria realidade, né? A imaginação não é algo destacado ou oposto à realidade, pelo contrário, a imaginação surge da própria vivência do sujeito com a realidade. Então, o comportamento intelectual, só retomando, né? Essa deixa de ocorrer no campo direto. Separa-se da situação imediatamente perceptível, como a gente estava falando, né? Separa-se da situação imediatamente perceptível. O homem está em condições de formular em palavras a sua tarefa, de assimilar os princípios abstratos de sua solução. Então, nós somos capazes, a partir do desenvolvimento da linguagem, de formular em palavras a tarefa, que é aquele exemplo que eu dei. Júlia, vai lá no quarto e pega tal objeto. Nós formulamos em palavras essa tarefa. Se você falar isso para o chimpanzé sem um processo prévio, né, de adestramento, ele não vai lá no quarto e busca um objeto, né? Porque ele não é capaz de codificar essas palavras, de entender o seu significado, né? Então, nós somos capazes de assimilar os princípios abstratos da solução das tarefas, através da linguagem. Então, com esse tipo de comportamento intelectual, né, o homem se torna capaz de transmitir a estratégia de sua atividade. Então, retomando, na verdade, através do domínio da linguagem, o homem se torna capaz de transmitir a estratégia de sua atividade, apoiando-se não em imagens diretas, mas em esquemas abstratos de linguagem, e seus planos e programas de ação assumem caráter livre, tornando-se independentes da situação imediata. Então, o que ele está falando aqui? Que só o ser humano, né, nessa passagem do macaco ao homem, nesse salto qualitativo que a gente deu, de um ser meramente natural para um ser social, um ser mais complexo, dotado que desenvolveu a linguagem, justamente porque desenvolveu a possibilidade de transformar a natureza e transformar o mundo à nossa volta, né? E quando fizemos isso, transformamos a nós mesmos. A linguagem é uma consequência do trabalho, é uma consequência dessa relação do homem com a natureza. Então, através da linguagem, o homem foi capaz de transmitir a estratégia de sua atividade. Então, por exemplo, através da linguagem, nossos antepassados, eles quando os nossos antepassados desenvolveram, mesmo que, né, lembrando que na história do desenvolvimento da linguagem também, a linguagem não apareceu assim articulada, igual essa que eu estou falando com vocês, né? Ela não nasce assim, ela nasce uma linguagem a mesmo, depois que ela vai se tornando cada vez mais precisa, cada vez mais articulada, né? Ela não nasce assim com utilização de conceitos, mas ela nasce uma linguagem vinculada aos gestos, né? Então, assim, quero falar sobre esse objeto que existe na natureza e eu faço assim, faço assim, né? Então, a linguagem ela surge articulada aos gestos. Até hoje a gente gesticula para falar, mas isso daqui é mais uma ajuda, né? O gesto é secundário em relação ao significado do que eu estou falando. No caso dos nossos antepassados, no início, era o gesto que era primário e o som que saía do aparelho fonador aqui, ele era secundário, né? Era um contrário do que é hoje. Então, ao longo de milhares e milhares de anos que essa linguagem foi se tornando cada vez mais complexa, se complexificando, se tornando cada vez mais efetiva e se tornando isso que nós conhecemos hoje, né? Mas é justamente através da linguagem,
dessa capacidade de comunicação que o ser humano vai poder comunicar para o outro. Então, nossos antepassados, lá, os hominídeos, né, os primeiros homo sapiens, digamos assim, eles são capazes de planejar entre si uma estratégia para bater um animal em que participa a linguagem ou formas de comunicação. Então, o ser humano, esse é um exemplo que eu sempre dou, se eu já tiver falado, vocês ignorem, mas eu acho que vale retomar. Por exemplo, se você pensar, né, uma estratégia para bater um animal grande, né, de grande porte. O ser humano é o único ser, né, que, tendo necessidade de agarrar uma presa, né, um animal para bater, ao invés de se jogar em cima da presa, ele afugenta a presa. Então, através da linguagem, o ser humano conseguiu criar uma estrutura de atividade que vai totalmente contra o seu instinto. Se a gente for falar só de comportamento instintual, aquele tipo primeiro lá de comportamento, que é o que é básico nos animais, o animal, por exemplo, vamos supor, um leão, ele está com fome, ele se joga em cima da zebra, né? Ele vai para cima da zebra, ele cria ali um nível de estratégia e vai, né? Se esconde, vai escondidinho, rastejando, mas vai em direção à presa. O ser humano não, o ser humano é capaz de, através da linguagem, comunicar a outros seres humanos e criar uma estratégia diferente para bater o animal, que é assim, o primeiro ser humano, né, o primeiro indivíduo, afugenta a presa, o segundo faz alguma outra coisa, né, sei lá, afugenta de novo para o outro lado, e os outros que estão lá no final vão e criam como é que chama, gente? Perdi a palavra. Cria uma situação em que ele vai ficar sem saída e aí vai e pega esse animal. Então, tipo assim, isso, encurrala, isso, eu sempre esqueço essa palavra, encurrala o animal e aí vai e consegue pegar o animal. Então, veja como o primeiro ser humano, aquele que estava lá na primeira operação, ele também está com fome, ele também tem a necessidade de pegar a presa, mas ao invés de se jogar em cima dela, ele afasta ela. Ele afasta ela. Através da linguagem, ele faz isso porque ele sabe que lá na frente tem outros indivíduos que vão encurralar e que vão criar uma situação em que vai ser mais fácil pegar a presa. Então, veja como a gente passa por cima, né, dos nossos instintos, que se tem fome, eu vou me jogar em cima da presa, do alimento. Mas a gente passa por cima desse comportamento instintual, desse comportamento ligado imediatamente à situação perceptiva imediata, e através da linguagem a gente consegue criar uma estratégia para poder realizar aquela atividade, para poder chegar naquele objetivo final. Então, o homem se torna capaz de transmitir a estratégia de sua atividade, apoiando-se não em imagens diretas, mas em esquemas abstratos de linguagem, e seus planos e programas de ação assumem um caráter livre. Livre em que sentido? Livre no sentido de que não está mais submetido às suas necessidades, né, e ao seu comportamento instintivo. Porque, como a gente disse, né, se fosse só comportamento instintivo, o ser humano não seria capaz dessa operação. Mas ele é capaz porque ele sabe que, através dessa operação, ele vai chegar no objetivo final. Então, nós somos independentes da situação imediata. Nós somos independentes da situação imediata. Nós tornamos o nosso comportamento intelectual, intelectualizado. Beleza até aqui? Acho que está tudo bem, né, gente? Tá. Então, como a gente já mencionou anteriormente, a pré-videação são tarefas complexas que se resolvem inicialmente no plano mental, concretizando-se posteriormente em ações exteriores,
mudam-se os processos psíquicos fundamentais. Então, Júlia, é através da pré-ideação, né, que é essa capacidade que o ser humano tem de resolver tarefas, primeiro no plano mental, ou seja, de planejamento, prévia ideação, significa isso, um planejamento prévio. Nós somos capazes de resolver. Então, se eu dizer assim, Júlia, você precisa resolver essa tarefa aqui, coloco na sua frente uma tarefa, né? Como que você vai passar, sei lá, essas pedrinhas para o outro lado da porta sem abrir a porta, digamos. Você vai imediatamente antes de executar a ação, antes de tentar resolver essa tarefa, você vai mentalizar, você vai ser capaz de tentar resolvê-las no plano mental, né? E isso também é a pré-ideação, no sentido de que o ser humano é capaz de realizar esse plano mental anterior e concretizá-lo posteriormente em ações exteriores. Isso vai modificar totalmente os processos psíquicos básicos do homem. Então, é aquilo que a gente falou, né? Nós não estamos mais presos à situação imediatamente posta. Nós somos capazes de mentalizar, buscar por resolução da tarefa antes de efetivar. Lembrando que a especificidade do ser humano é a capacidade de planejar anteriormente, mas isso não está descolado dos atos exteriores, porque senão a gente cairia num idealismo, né? O trabalho é a pré-ideação, a busca pelos meios e a objetivação de algo novo que não existia na natureza. Então, é isso tudo junto. Então, nós somos capazes de planejar, mas sem a ação, planejamento é apenas um planejamento. Por isso que nós falamos de ato intelectual, né? O comportamento está ligado ao pensamento, o pensamento está ligado à ação, está ligado à atividade. Então, essa capacidade de planejar anteriormente, ela vai mudar totalmente os processos psíquicos fundamentais, porque diferente dos animais, nós não estamos mais presos aos nossos comportamentos mais básicos, né? Aqueles comportamentos vinculados ao campo perceptivo. Então, esse é o salto do sensorial ao intelectual. É exatamente isso que é o salto do sensorial ao intelectual. Esse salto que não existe nos macacos, né? Que os macacos não deram esse salto. Que não existe esse salto nos macacos, mas que foi o salto que nós demos do macaco ao homem, né? É bom lembrar, gente, que uma vez eu estava dando uma aula parecida dessa, né, explicando essa concepção materialista histórica do homem, que seria a passagem do macaco ao homem, e eu tinha uma aluna que era uma freira, e ela, assim, não sei se tem alguém aqui que acredita nisso, né, que tem uma religião, mas no caso dela, ela vivia a religião de uma forma muito intensa, e ela acreditava mesmo, né, nessa questão como é que chama, gente, da criação divina, né, do criacionismo, então que a gente teria surgido de Deus, ou da Adão e Eva, não sei direito. E aí, quando eu expliquei isso, né, da passagem do macaco ao homem, né, que essa é a origem do ser humano enquanto tal, né, que é justamente a realização do trabalho e a transformação ao longo de milhares de anos, né, que vai acontecendo como resultado, como consequência desse trabalho. E aí ela falou assim, não, mas se isso for verdade, se isso aí que você está falando é verdade, eu acho que não é, né, que quem criou foi Deus, mas se for verdade isso daí, por que a gente não vê os macacos se transformando em homem? Por que a gente não vê esse salto, né? Por que a gente não... Quando você tá, sei lá, você vai numa selva, você não vê macaco se transformando em homem. O que vocês acham dessa pergunta?
que vocês acham, gente? Qual que é a resposta para essa pergunta? Vocês concordam com o ponto de vista dela? Então, o jeito que eu aprendi, na verdade, foi que nós temos, tipo, um ancestral, né? Um ancestral em comum, né? Pelo que eu entendi, não é que o macaco foi evoluindo até virar homem. É que de um ancestral em comum, alguns vieram não sei se é o Neandertal, né? O primeiro lá, e o outro foi nos primatas. Acho que é alguma coisa assim, mas tem tempo que eu não estudo isso. Perfeito, Amanda. Primeiro que não é exatamente isso que você falou. Primeiro que não é um processo linear, igual aquela imagem que a gente está acostumado a ver, um macaquinho que vai ficando mais ereto e vai um hominídeo e chega no Homo sapiens. Não foi esse processo linear, né? Foram assim, foram vários hominídeos que foram aparecendo e que foram levando outros à extinção, e outros aparecendo, levando outros à extinção. Por exemplo, se tem hoje comprovações, através dos achados da paleontologia, que o Homo sapiens conviveu com o Homo neanderthalis, né, que é o homem de Neandertal. Então, o Homo sapiens, ele, por motivos que a gente ainda não tem muita clareza, né, levou o Homo neandertal à extinção, porque ele estava mais bem adaptado às condições do ambiente, como o David está colocando aí. Então, esse salto, né, quando a gente fala salto, é porque não foi uma situação de continuidade. Não existe uma linha de continuidade entre o macaco e o homem, como parece quando a gente vê aquela imagem clássica, né, de o macaquinho que vai se tornando homem. Não existe uma linha de continuidade, existe uma linha de ruptura, existe uma ruptura. E a ruptura é justamente o trabalho. O trabalho é o que possibilita esse salto qualitativo do animal ao ser humano, né, ao Homo sapiens depois. Então, a gente não vê essa viragem, a gente não vê esse salto aí acontecendo na nossa frente, porque ele já aconteceu. É justamente por isso. Porque esse salto já foi dado, né? Ele está no nosso passado, no passado da nossa espécie. Não existe nenhuma necessidade de que ele aconteça novamente, porque já existiu, já deu origem a uma nova espécie que não existia anteriormente. Então, assim, tem um nível de abstração muito grande para poder entender isso, e para quem, né, no caso dela, acreditava que o ser humano teria surgido da vontade de um ser extraterreno, enfim, é difícil até entender, porque é uma abstração muito grande, né? Mas o salto foi dado, né? Essa ruptura, ela já aconteceu, e já deu início à nova espécie. Então, é por isso que a gente não vê esse processo. Assim como a gente não vê nenhum processo, né, de mudança de espécie do ponto de vista evolutivo. Nós não vemos, sei lá, o anfíbio se tornar mamífero, né? Nós não vamos ver esse link, como dizem aí, o missing link, né? O link perdido. Isso daí ficou na história, e a gente pode reconstituir essa história justamente porque a gente tem a ciência, né? A paleontologia, a geologia, que vai fazer todo um estudo e vai conseguir reconstituir esse passo a passo, mas a gente, de fato, nunca vai ver esse processo. Eu acho que não. Eu acho que, assim, do ponto de vista, Amanda, dessa teoria que eu estou apresentando para vocês, que é o materialismo histórico, o Vygotsky, por exemplo, ele fala que
a única coisa que, digamos assim, que limita um desenvolvimento pleno do ser humano são as relações sociais. Então, de fato, né, essas relações sociais capitalistas na qual nós vivemos hoje limita o nosso desenvolvimento. Não está dado para a classe trabalhadora se desenvolver de forma plena. Mas ele fala, tem um texto que chama a transformação socialista do homem, que ele fala, numa sociedade efetivamente comunista, e aí, gente, eu não estou falando das tentativas socialistas que já existiram por aí, né? Não estou falando disso, estou falando numa sociedade efetivamente comunista, sem propriedade privada, sem exploração do trabalho, né? Sem a existência de classes sociais, a gente poderia se desenvolver de uma tal forma, no final desse texto ele chega a considerar isso que a Amanda está falando, né? Que a gente poderia se desenvolver de uma tal forma, numa plenitude tão grande, que o ser humano nunca pôde se desenvolver, que a gente poderia, inclusive, não chegar a uma nova espécie, ele não acredita nisso, mas que a gente teria capacidades cognitivas, capacidades intelectuais muito superiores ao que a gente conhece. Então, capacidades artísticas, capacidades intelectuais, enfim. Então, ele acredita nisso, não que fosse uma transformação biológica, mas uma transformação de cunho histórico e social mesmo, eliminadas as relações sociais que não nos permitem desenvolver no máximo que a gente poderia desenvolver, né? Então, eliminadas essas relações, numa sociedade em que a gente pudesse se desenvolver ao máximo, a gente seria os seres humanos muito diferentes do que a gente está acostumado. Seria, como o David está colocando, mas entre várias aspas, né? Seria como se a gente fosse utilizar 100% do cérebro, mas, na verdade, acho que não cabe essa comparação, essa analogia de numérica, assim, porque não é que a gente não usa 100% do cérebro, é que a gente tem uma limitação funcional mesmo, né? Tipo assim, a gente não pode desenvolver... não é em questão numérica, mas é em questão de qualidade mesmo, né? A gente não tem um desenvolvimento qualitativamente que nos possibilita a gente não tem um desenvolvimento qualitativo, seria isso, menos quantitativo e mais qualitativo. Então, numa sociedade em que a gente pudesse ter uma qualidade muito maior do nosso desenvolvimento, a gente teria seres humanos muito diferentes do que a gente está acostumado. Né, talvez a nossa capacidade artística, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de pensar sobre os processos, talvez isso seria muito superior do que a gente está acostumado. Mas aí ele não fala assim de uma mudança, o materialismo não trabalha com essa ideia de que a gente poderia vir a dar um salto e se tornar um outro ser, né? Assim, uma outra estrutura biológica, como foi do macaco ao homem, né? Eu acho que isso não. Isso daí, realmente, o Homo sapiens sapiens seria, assim, digamos, uma espécie que não... Ou ela vai entrar em extinção, né? Se a gente continuar no rumo que nós estamos, de acabar a natureza, acabar tudo, a gente entra em extinção, ou a gente modifica as relações sociais e melhora o nosso desenvolvimento, mas se tornar outra espécie, acredito que não. Então, esse salto do sensorial ao intelectual é o que aconteceu no homem, mas que não existe em outros animais, né? Então, se antes a atividade intelectual subordinava-se inteiramente à percepção direta, agora é a percepção que muda sob a influência dos esquemas abstratos, que se formam com base na assimilação da experiência histórica e no domínio dos códigos abstratos da linguagem. Então, se antes a atividade intelectual, no caso dos animais, né, o comportamento intelectualizado, digamos, deles, se subordinam inteiramente à percepção imediata, agora, né, no ser humano, é a percepção que muda
pela influência dos esquemas abstratos que se formam com base na assimilação da experiência histórica. Então, o que isso significa? Nós aprendemos as coisas não apenas através da nossa experiência imediata com a realidade. Nós aprendemos qualquer coisa, né, modificamos nosso comportamento, aprendemos qualquer coisa, nós, seres humanos, aprendemos através da experiência das gerações anteriores à nossa, dos nossos antepassados. Então, por exemplo, eu estava assistindo um filme, né, que um menino foi lá, pegou um livro, ele leu esse livro que era sobre adestramento de um falcão, aí ele pegou um falcão, né, achou um falcão assim na natureza e adestrou ele. Em pouco tempo o falcão estava adestrado, daí todo mundo achou incrível, né, porque falcão é um dos animais mais difíceis de se adestrar e tal. E aí eu estava assistindo esse filme, até comentei com a pessoa que estava assistindo comigo, assim, nossa, como é interessante, né, porque se você fosse tentar adestrar um falcão do zero, do nada, sem saber absolutamente nada, eu acho que você poderia passar 3 vidas lá que você não ia conseguir, né? Mas a criança conseguiu fazer isso em pouco tempo. Por quê? Porque ela se apropriou de todo um conhecimento que antecede ela, de vários e vários seres humanos anteriores a ela, que tentaram adestrar falcão, que tentaram várias técnicas, viram a que funcionava, a que não funcionava, e foram, através da linguagem, foram lá registrando isso num livro, e aí, através desse livro, você se apropria de todo esse conhecimento acumulado, geração após geração, após geração, após geração, até chegar em você. Então, o ser humano é o único ser que tem como fonte de comportamento essa, né? Se apropriar da experiência humana acumulada, da experiência dos nossos antepassados, das gerações anteriores à nossa. E isso é o salto do sensorial ao intelectual, né? É isso que são os esquemas abstratos que se formam com base na assimilação da experiência histórica, ou seja, da experiência passada da humanidade e no domínio dos códigos abstratos da linguagem. À medida em que nós vamos nos apropriando da linguagem, nós vamos saindo do sensorial e entrando no intelectual. Então, nós temos a atividade intelectual direta, que o Kohler diz que tem essa ligação com o campo perceptivo. Então, ele diz, né, na criança de 2 a 2 anos e meio, há uma dependência, entre aspas, do ato intelectual à percepção direta. Então, é como, mais ou menos até os 2 anos e meio, é como se a criança se comparasse, né, pudesse ser comparada àquela experiência que se fez aquele experimento que se fez com o chimpanzé. Então, ela tem uma certa dependência da percepção direta, mas logo a sua atividade concreta assume caráter complexo, especificamente humano, abrangendo novas formas de análise e planejamento verbal da atividade intelectual. Então, um experimento que foi feito com crianças mostrou isso, né? Que a criança, por exemplo, tem um tipo de comunicação consigo mesma, que a gente, evidentemente, não verifica no chimpanzé, e que a gente verifica logo cedo na criança, especificamente humana, né, no filhotinho humano, que essa capacidade de ir direcionando e guiando o seu comportamento através da linguagem. O Piaget chamou isso de linguagem egocêntrica, porque ele achava que a criança estava conversando sozinha. Mas o Vygotsky falou, não, na verdade não é uma linguagem egocêntrica. É a capacidade da criança de guiar a sua ação, a sua atividade através da linguagem. Então, a criança, ela consegue, né, à medida em que ela vai desenvolvendo a linguagem, ela consegue guiar a sua atividade utilizando as palavras. Então, você pede para ela, ó, faz isso, né? Então, sei lá, faz um desenho de tal e tal forma. A criança, ela vai se guiando, né? Ela fala, pegar o lápis roxo,
errei, pegar a borracha, fazer isso, fazer aquilo. Não sei se vocês têm contato com criança ou se já viram isso, né? Como que a criança, ela fica ali falando sozinha, brincando sozinha, ela fica falando sozinha, mas quando você vai analisar o conteúdo dessa fala, tem esse conteúdo de orientação da atividade. Muitas vezes é ela orientando sua própria atividade. Isso aí é a base do pensamento, né? Essa fala que é exterior, a princípio, na criança, vai se transformar à medida em que ela vai se desenvolvendo nessa fala interior que nós temos, né? Que nós conseguimos guiar a nossa atividade, principalmente quando a gente está fazendo algo muito complexo, através dessa fala interior, que é um dos aspectos do pensamento. Consegue entender isso, gente? Tá tranquilo? Na criança também, a gente já vê, diferente dos macacos, né? Na criança de 2 anos e meio, 3 anos, a gente já vê como que ela subordina as suas ações a um exame inicial da tarefa. Então, a gente coloca uma tarefa para ela e ela faz aquilo que eu falei para vocês, que é próprio do ser humano, né? Uma espécie de prévia ideação, que aqui o Lúria está chamando de orientação prévia, que é planejar a sua ação antes de executar. Então, você coloca uma tarefa para ela, ela primeiro reflete, muitas vezes até falando, né, verbalmente, como que ela vai fazer aquilo. Então, ela dá uma orientação prévia, ela subordina suas ações a um exame inicial dessa tarefa. Então, foram feitos experimentos, né, dando tarefas para as crianças, né? Então, Vygotsky, ele dava tarefas, umas mais simples, depois ia tornando a tarefa um pouco mais complexa para aquela idade, para ver como que a criança, quais os recursos que ela utilizava para poder responder essa tarefa, né? Para poder cumprir. E aí verificou-se que as crianças entre 4 e 5 anos cumpriam a tarefa com liberdade, né? Então, cumprir a tarefa sem fazer essa orientação prévia, mas no caso das crianças de 5 a 7 anos, elas resolviam o experimento com absoluta correção, porque justamente elas realizavam essa orientação prévia, elas planejavam antes. Então, criancinhas menores que não planejavam acabavam cometendo erros, né, sem essa orientação prévia, e as crianças de 5 a 7 anos que realizavam essa orientação prévia, né, que planejavam antes de executar, elas acabavam resolvendo com uma absoluta correção. Então, é essa capacidade humana de planejamento que anterior à ação, né, e que está vinculada imediatamente à ação. Então, ele vai trazer essas contribuições desses 3 grandes pensadores sobre a questão da atividade intelectual direta. O Kurt Lewin diz que já muito cedo a ação da criança se converte em ação social. Essa via de domínio de uma situação através do adulto começa a predominar quando a criança se apropria da linguagem. Então, Kurt Lewin vai trazer de que muito cedo a ação da criança se converte em ação social na medida em que ela utiliza da linguagem para dominar uma situação através do adulto. Então, se ela não consegue fazer, ela, através da linguagem, consegue solicitar e, através do adulto, realizar aquilo que ela deseja, né? O Vygotsky traz essa questão da fala egocêntrica, que para ele, entre aspas, né, ele não chama de fala egocêntrica, porque esse termo, na verdade, é do Piaget, ele faz uma crítica a esse termo, né? Então, essa questão que eu falei para vocês, a fala egocêntrica tem desde o início caráter social. Então, a linguagem da criança, inicialmente dirigida ao adulto, se converte paulatinamente em meio de orientação prévia em dada situação. Então, diferente do Kurt Lewin, que está dizendo que a ação individual da criança vai se converter em ação social, o Vygotsky diz que, na verdade, o comportamento da criança tem desde o início um caráter social. E essa fala egocêntrica,
Não, e a linguagem da criança, que inicialmente é dirigida ao adulto, ela que vai se tornando cada vez mais individual. Então, na verdade, como é que fala? Uma inversão, né? Para o Vygotsky, no início da vida da criança, a criança é totalmente dependente do ser humano. Então, existe essa relação de dependência do bebê com a mãe ou com o adulto cuidador. Ali, mais ou menos, lá pelos 2 anos e meio, 3 anos, à medida em que a criança se assimila a linguagem, né, se apropria da linguagem, ela vai tornando essa linguagem que é de caráter social, essa dependência que ela tem com o social, ela vai se tornando dela, né? Ela vai se convertendo paulatinamente em meio de orientação prévia em dada situação. Então, a criança ela vai, né, utilizando a linguagem para orientar a sua própria ação. Então, diferente do que o Piaget falava, essa fala não é egocêntrica, né, mas um meio de orientação da sua própria atividade. E o Bühler e o Hetzer vão dizer que a fala da criança reflete o desenho feito por ela e ela o domina. Em seguida, a linguagem começa a anteceder o desenho e a participar ativamente da formação do plano da ação seguinte. Então, eles vão fazer esse experimento da criança pedindo para a criança realizar um desenho, né, fazer um desenho. Aí ele fala que nas crianças pequenas, né, a fala reflete o desenho feito por ela. Ou seja, não sei se vocês já viram quando uma criança desenha, ela pega uma criança pequena, ela desenha, né? Depois que ela desenhou, ela está ali no processo de desenhar. Depois que ela desenhou, você pergunta, então, o que é isso daqui? Isso aqui é você, é sua mãe, é o seu cachorrinho, é o seu pai, sua família, e aí ela vai narrando para você depois que o desenho já está pronto. Quando ela vai ficando mais velha, a linguagem começa a anteceder o desenho. Então, ela vai planejando, né, o que ela quer desenhar. Então, ela passa a participar ativamente da formação do plano da ação seguinte, né? Ela vai planejar o que ela vai desenhar e não desenhar e depois narrar, explicar o que é aquilo. Então, a criança, ela vai desenvolvendo essa capacidade humana de orientação prévia, de planejamento prévio, né, da ação, que é isso que nos caracteriza enquanto seres humanos, né, que é isso que faz com que a gente saia do âmbito do comportamento instintual, sensorial, para um comportamento intelectual. Tudo aqui que nós estamos falando é de pensamento, viu, gente? É porque realmente o pensamento não se desarticula da ação. Nós estamos falando do pensamento, da atividade intelectual. Beleza, gente? Tudo bem? Então, ainda sobre a atividade intelectual direta, a gente tem esse teste em dupla, que vai demonstrar que o desenvolvimento da atividade intelectual prática da criança ocorre com a participação ativa de sua linguagem, que tem inicialmente um caráter de comunicação da criança com as pessoas que a cercam, assumindo posteriormente o caráter de meio que a ajuda a orientar-se na situação direta e planejar a sua atividade. Então, a gente vai vendo como que a criança, no início, a sua atividade intelectual prática, ela ocorre com a participação ativa de sua linguagem, que no início tem um caráter de comunicação da criança com as pessoas que a cercam. Então, é aquela inversão que o Vygotsky fez, né, que ele fez em relação aos outros pensadores, que ele disse, na verdade, no início, a criança é totalmente dependente do adulto, a sua linguagem, ela se volta ao adulto, porque é uma comunicação da criança com as pessoas que a cercam, a maior necessidade dela na medida em que ela depende totalmente do outro. E aí, com o tempo, né, posteriormente, a fala vai adquirindo esse caráter de meio
que ajuda a criança a se orientar na situação e a planejar a sua atividade. Então, primeiro, a linguagem está voltada para o outro, na medida em que a criança depende totalmente do outro. À medida em que ela vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a fala, desenvolvendo a linguagem, desenvolvendo a sua autonomia, né, começa a se locomover, enfim, ela vai tornando essa fala, essa linguagem, algo que não é para o outro, mas é para si mesmo. Ela utiliza a fala para se orientar na situação e para planejar a sua atividade. Então, participando da formação da atividade intelectual da criança, a linguagem tem inicialmente caráter desdobrado externo, se restringe, se transforma em linguagem murmurada. Então, primeiro, a criança a fala dela tem esse caráter desdobrado externo, né? Ou seja, ela fala para o externo. Ela fala, por isso que parece um egocentrismo, né? Porque ela fala sozinha. Depois, essa fala se restringe, se transforma numa linguagem murmurada. Ela começa a falar mais baixinho. Ela não precisa falar tão alto, porque ela está falando com ela mesma, então ela vai falando mais baixinho. E entre os 7 e 8 anos, mais ou menos, ela desaparece quase inteiramente, se transformando numa linguagem interna inaudível, que é a base do ato intelectual interno. Então, ela vai se transformar numa linguagem interna, que é essa linguagem que é a base do nosso ato intelectual interno, né? Nós temos isso. Nós falamos conosco, só que a gente fala de uma forma interna. Isso é uma das dimensões do nosso pensamento, né? Essa capacidade que nós temos de internamente comunicarmos com nós mesmos, orientarmos a situação, planejarmos a nossa atividade, sem necessariamente precisar exteriorizar isso. É claro que isso também depende da dificuldade da situação, né? A gente verifica que mesmo quando nós somos adultos, se a gente está passando por uma situação muito difícil, ou se a gente está passando por uma situação intelectual muito difícil, por exemplo, vai ter que fazer uma prova de anatomia, ou uma prova de sei lá o quê, que é muito difícil para você, você acaba utilizando esse recurso, né? De utilizar a fala externa para poder guiar ali o seu processo. Isso daí a gente faz porque é uma forma de auxiliar o nosso ato intelectual ali, né, do estudo. Então, a estrutura da atividade intelectual direta. Para a psicologia tradicional, né, que a psicologia histórico-cultural faz, a crítica, existe uma oposição, né, entre o pensamento prático direto e o pensamento verbal abstrato. E a psicologia histórico-cultural vai dizer que o pensamento prático direto não se realiza através de simples testes motores e imagens diretas. Então, vai dizer, o pensamento prático direto compreende também a análise da situação direta com auxílio da linguagem, que permite ao homem distinguir nessa situação os elos mais importantes, analisar as condições da tarefa e compor um plano para resolvê-la. Então, mesmo quando a gente está falando do pensamento prático direto, a gente não está falando de algo que está restrito ao nosso comportamento motor ou a imagens diretas, como acontece nos animais. Mesmo o pensamento prático direto, ele é um pensamento que envolve a análise da situação, que envolve o auxílio da linguagem, que permite ao homem entender aquela situação, distinguir o que tem de mais importante, compor um plano para resolver. Então, diante de uma tarefa, a gente analisa, com o auxílio da linguagem, a gente compõe um plano para tentar resolver. E, portanto, esse pensamento prático direto não é o oposto do pensamento verbal abstrato, como diria a psicologia tradicional, mas ele se aproxima desse pensamento lógico-verbal abstrato, com a única diferença de que o processo de solução das tarefas está aqui voltado para as correlações diretas dos objetos perceptíveis. Então, para a psicologia histórico-cultural,
esse pensamento prático direto não só não é o oposto do pensamento verbal abstrato, como é a base do pensamento abstrato. A diferença deles é que está na resolução das tarefas, né? Que no caso do pensamento prático direto vai estar voltado para correlações diretas dos objetos perceptíveis. No caso do pensamento lógico verbal abstrato, vai tratar de situações abstratas, né, que não precisam ser objetos perceptíveis. Acho que a gente pode ir finalizando por aqui, gente, porque agora nós vamos entrar em alguns experimentos que eu acho que seria melhor eu trazer para vocês alguns vídeos para mostrar como que são esses experimentos do cubo de Link, experimentos dos cubos de Cos, para vocês terem uma noção do que eles estão tratando aqui, né, através desses experimentos. Como nós temos mais uma aula voltada para a discussão dessa questão do pensamento e da linguagem, e nós estamos aí a 20 minutos do nosso teto, acho que a gente pode finalizar por aqui e retomar na próxima aula. Lembrando, gente, que na próxima aula, dia 24, é a data limite para a entrega das notas de leitura de vocês. Então, fiquem de olho aí nos prazos, tá? Para que eu possa lançar as notas, para que eu possa, enfim, corrigir e poder dar a devolutiva para vocês na última aula e também lançar as notas o quanto antes. Então, acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Até aqui deu para entender certinho. Beleza, então, Amanda, Gabriele, que responderam aí. A gente se vê. David também não tem dúvidas, beleza? Então, a gente se encontra na próxima terça-feira. Por favor, compareçam. Tenha uma boa semana para vocês também. Um abraço. Boa noite.